Vamos seguir o bate-papo com o nosso pediatra, falando um pouquinho sobre essa questão, né, da visita ao pronto-socorro. E não tem jeito, né, doutor? Dentro do episódio que acontece com as crianças, primeira iniciativa da mãe é correr para o pronto-socorro, mas o pronto-socorro é um ambiente hospitalar com uma circulação muito grande de vírus e bactérias, e isso pode ser um risco para o seu filho. Então, leve realmente à venda essa necessidade, e o doutor está aqui para ajudar a gente a entender, né, quais são as reais necessidades dessa ida ao pronto-socorro e quando a gente consegue, de repente, esperar um pouco, observar reações e outros sintomas para não levar ou realmente, se precisar levar, mas que a gente leve de uma maneira muito consciente e só em casos necessários. Nós temos mais uma afirmação da nossa relação de mitos e verdades, a gente coloca no ar para o Dr. Sidney poder aí esclarecer mais dúvidas para a gente. Hidratação é fundamental para vômitos e diarreias. Mito ou verdade? Verdade. Agora, principalmente nessa época de verão, férias, muitas viagens, comer fora de casa... Praia, muito comum acontecer, né, doutor? A queixa de vômitos e diarreia é a principal queixa nessa época do ano nos pronto-socorros, né? Nas crianças de maneira geral. E, infelizmente, a gente não tem nenhum tratamento milagroso específico. Então, a principal dica nesses casos é manter a hidratação. É oferecer para a criança líquidos ao longo de todo o dia, de maneiras fracionadas, porque isso também é um problema. A família vai lá e oferece um copo, uma mamadeira cheia de líquido, a criança que está com o estômago irritado, toma aquela quantidade de líquido e o estômago manda tudo para fora. Então, essa grande quantidade de líquidos que tem que ser ofertada, tem que ser fracionada, que nem comida de passarinho. Vai dando uma bicadinha a cada 2, 3 minutos e isso vai manter a hidratação. E justamente aí que mora a principal indicação para que esse paciente seja avaliado num pronto-socorro no caso de vômito e diarreia. É o aparecimento da desidratação. Então, aquela criança que para de fazer xixi, que está sonolenta, que está com a boca seca, o olho seco, que está nitidamente desidratada, muitas vezes essa criança vai precisar até de uma hidratação endovenosa. Pegar uma veia e correr um soro na veia até para hidratar. Então, essa criança é aquela criança que precisa ser vista no pronto-socorro. Usando ainda o gancho, aproveitando o gancho que você falou da importância de conhecer, né, a criança, a minha orientação de buscar o pediatra da criança como primeira opção mora justamente aí. O pediatra conhece a criança, conhece a família, sabe até onde a família é capaz de conduzir por conta própria. Então, ele consegue, às vezes, por telefone, dar esse tipo de orientação. Olha, está aparecendo isso, isso, isso? Não, então oferece o soro caseiro, oferece mais líquido. O soro caseiro é uma boa alternativa? É uma ótima alternativa. O soro caseiro ele pode ser feito, manufaturado em casa, né, com água, sal e açúcar, mas ele é vendido comercialmente e é distribuído na rede básica de saúde. Ele é distribuído já a quantidade própria de sais para serem misturados a 1 litro de água. Existem fórmulas comerciais que são bem próximas à fórmula do soro caseiro, já com sabores até, são vendidos nas farmácias para serem ofertados para as crianças. Se eu fizer em casa uma ação mais urgencial, vamos reforçar a quantidade, doutor? Que é água, sal e açúcar. Isso. Existe um grande cuidado que a gente precisa ter, que é o tamanho da colher, né? Novamente, a Organização Mundial de Saúde, ela distribui, não são em todos os postos de saúde que a gente consegue encontrar, mas ela distribui a colher própria para acabar com esse problema. Nem toda colher de sopa é igual, nem toda colher de chá é igual. Mas, teoricamente, a composição é para cada litro de água filtrada e fervida, 1 colher de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal. Perfeito. Anote em casa, respeitando a medida, né? E a colher de sopa mesmo, não é aquela colher de sopa de mãe generosa. Justamente para não ter esses problemas, existem as fórmulas já próprias para preparo. Farmácias, né? Em farmácia, exatamente, é fácil. Ou no posto de saúde. Perfeito. Mais uma afirmação, mito ou verdade? Criança não pode dormir após bater a cabeça. Excelente afirmação. Acho que muita gente em casa vai falar que é verdade. Caiu, bateu a cabeça, não pode dormir, tem que manter a criança acordada. É verdade?
Não é mito. Na maioria das vezes é mito. Como eu disse, a alteração do nível de consciência é um sinal importante que a gente observa no caso das crianças que batem a cabeça. E é um hábito, né, doutor? Então, muitas mães mantêm as crianças acordadas depois de uma queda. A sonolência fora do normal é um motivo de preocupação. É uma coisa que a gente precisa observar. Mas dentro de um período de observação, principalmente em criança, se você colocar 12 horas de observação, é muito comum que dentro dessas 12 horas, aquela criança apresente naturalmente um período de sono, soninho depois do almoço, ou se for no período noturno, o sono noturno habitual. Então, a nossa preocupação é com o sono anormal. É aquela criança que está dormindo fora do horário normal, habitual dela, ou aquela criança que está com um sono incontrolável, aquela criança que dorme e não desperta. E isso é um motivo de preocupação. Mas se ela bateu a cabeça 8, 9 horas da noite, dali a pouco ela vai dormir. Isso não é para deixar a criança acordada, ela pode dormir. Ela, isoladamente, não é um sinal para se desesperar. Você tem que prestar atenção no sono anormal. Perfeito. Antes da gente seguir com as nossas afirmações de mito ou verdade, chegou uma pergunta bem interessante. A mãe comenta que a filha de 3 anos está toda empipocada, com manchinhas vermelhas sobre o corpo. E ela está amoadinha, ela colocou aqui entre aspas. Devo me preocupar, doutor? Não consigo falar com o pediatra. As bolinhas, às vezes, né, vermelhas, o calor causa isso muito em crianças. Eu sei porque minhas sobrinhas, tanto a mais velha quanto a mais nova, tiveram muito. Né? O calor causa esse sintoma nas crianças de empipocar a pele, fica tudo vermelhinho, cheio de bolinhas. Mas aqui me chamou a atenção porque ela falou que a pele está empipocada, avermelhada e a criança está amoadinha, segundo o termo aqui usado pela mãe. O amoadinha já me deixou alerta, doutor. Também já me deixou um pouco alerta, sim. Eu acho que manchas vermelhas no corpo existem inúmeros tipos. Existem os tipos que não preocupam, como da brotoeja, né, ou miliária, que é o que você falou, que é as bolinhas do calor. Né, exato. Doutor? Mas tem manchas que preocupam mais, como as petequias, que elas são sinais de alteração de coagulação sanguínea. Então, o olhar diferenciado para essas manchas vermelhas é importante. Quando a gente junta peças do quebra-cabeça, uma criança amoada que está tendo febre com manchas vermelhas, essa criança tem que ser avaliada por um médico, sim. Até para fazer essa distinção do que são essas manchas vermelhas. Então, nesse caso, ela insistir para tentar falar com o pediatra dela ou vale a pena ir no pronto-socorro? Aí valeria a pena ir ao pronto-socorro, sim. Porque o fato de estar amoadinha pode ser um sinal. Diferentemente dos adultos, a criança ela não disfarça quando ela está doente. A gente olha de longe, a gente percebe que essa criança realmente está doente. E um dos sinais é aquela criança que está amoada, que não quer brincar, que não quer sair da cama. Ela realmente tem alguma coisa que está fazendo com que ela não se sinta bem. Então, nesse caso, vale a pena procurar. Eu acho que vale. Boa recomendação. Leve no pronto-socorro, tá bom, meu amor? Se você não conseguir falar com o seu pediatra até o final do dia. Mais uma afirmação, mito ou verdade? Quando houver convulsão, devo procurar um pronto-socorro. Falamos um pouquinho mais cedo. Mito ou verdade? Na maioria das vezes é verdade. A convulsão é uma coisa muito séria. É um sintoma grave, né? É um sintoma grave de um mau funcionamento cerebral. Né? O cérebro é um órgão muito nobre. Então, é um sinal grave de algo errado com um órgão nobre, então ele merece muita atenção. É claro, tem crianças que são portadoras de epilepsia, que é uma doença que cursa com convulsões. Essas crianças que já sabidamente são epiléticas, que às vezes usam anticonvulsivantes e têm escapes que são frequentes, ou seja, pequenas crises, às vezes diárias ou com uma periodicidade regular, elas não precisam ser avaliadas, não é sempre que essa criança precisa ser reavaliada. Mas numa criança previamente sem doença nenhuma, sem nenhum antecedente neurológico, que apresente uma convulsão, sim, essa criança precisa ser avaliada. E aí, neste caso, normalmente o pronto-socorro é um bom local para começar essa avaliação, principalmente para controlar a crise. A crise curta, rápida, ela não traz nenhum problema, mas quando essa crise se torna prolongada, ela pode trazer sequelas para a criança. Então, diante de uma convulsão, qual deve ser o procedimento dos pais ou daquela pessoa, às vezes um adulto responsável que está próximo? A primeira coisa, não tente desenrolar a língua. Ela não vai engolir a língua. Exatamente por isso essa minha pergunta. É muito comum a gente ver, às vezes, em jogo de futebol, o jogador bate a cabeça, a primeira coisa o colega vai lá e tenta desenrolar a língua. Não, isso é mito também. Tá.
A língua ela está bem presa, ela tem o frênulo, que é essa freio que a gente tem embaixo da língua. A língua não vai enrolar e não vai obstruir a respiração. A pessoa, quando está convulsionando, ela realmente produz muita secreção e a gente tem a impressão de que ela está engasgando, que ela está sufocando. E ela está desconectada do mundo, ela não tem o reflexo normal que a gente tem de engolir a saliva ou de cuspir. Então, a orientação é, primeiro, proteja aquela pessoa, afaste de perto tudo que pode machucá-la, mesinha, brinquedos, objetos que podem bater, ou ela bater no objeto, ou o objeto bater nela. Deite-a no chão e deite de lado, para que essa secreção escorra para fora da boca e não sufoque, ou pelo menos não dê essa impressão de sufocamento. Então, proteja a pessoa, deite no chão, coloque ela de lado e busque ajuda. Seja um resgate, seja alguém com carro para levá-la até o pronto-socorro, pelo que eu falei. De lado. Deitada de lado. E não tente enfiar o dedo na boca. Ela não vai sufocar e você ainda vai machucar o seu dedo. Obrigada pelo esclarecimento. Doutor, mais uma afirmação. Toda dor abdominal precisa ser avaliada por um médico. Mito ou verdade? É mito também. Dor abdominal em criança, assim como dor em membros, dor de crescimento, é uma queixa muito frequente. A gente tem cólica e crianças às vezes não sabem interpretar direito o que é uma cólica. A dor na barriga, principalmente aquela dor inespecífica, que vem e volta, que não prejudica a criança de continuar realizando as suas atividades diárias, ela, a princípio, ela deve ser observada. É claro que tem alguns tipos de dor abdominal que são um alerta para a gente. Aquela dor muito intensa, localizada, contínua, que vem piorando, acompanhada de uma barriga estufada, né? Você observa a barriga estufando, parada de eliminação de gases, parada de eliminação das fezes, acompanhada de vômitos, são sinais de que o intestino não está funcionando bem, né? O intestino ali é o principal causador das dores abdominais na criança. Então, se ela vier acompanhada desses sintomas, vômito, parada de eliminação de gases e fezes, distensão abdominal ou uma dor contínua progressiva de forte intensidade, ela deve ser avaliada. Mas a dor intermitente, recorrente às vezes em criança, ela não é um motivo de busca ao pronto-socorro. Ela pode até ser levada para o pediatra numa próxima consulta para conversar, para a gente fazer alguns tipos de raciocínios, pensar em algumas doenças que podem causar, mas não é motivo de desespero. Nossa última afirmação, mito ou verdade? Dores persistentes há muito tempo não devem ser tratadas no pronto-socorro. Não devem ser mesmo. Acho que o pronto-socorro é um lugar para... urgência, uma emergência ou urgência. A gente tem como base do raciocínio dessa nossa conversa a importância que o pediatra tem como médico daquela criança. Ele conhece o histórico, ele conhece o passado da criança, ele conhece como a criança se comporta, ele conhece como a família interpreta os sinais e sintomas que aquela criança apresenta. Então, esse pediatra ele tem que olhar essa criança ao longo do tempo. A queixa vindo ao longo do tempo, ela pode representar sim alguma coisa. Então, quando ela é recorrente, ela é persistente, ela tem que ser observada com carinho, mas pelo médico do consultório. O médico do pronto-socorro, ele está lá para atender situações de urgência e emergência. Ele vai ter pouco tempo de contato com a criança, com a família, e ele vai tentar lidar com queixa e conduta. Então, você chegou queixando de dor e não tem nenhum sinal de preocupação, ele vai te dar um analgésico. Ele não vai investigar aquela dor, não é a função do pronto-socorro. Por isso que eu falei da questão da educação, né? O pronto-socorro é aquele lugar de queixa e conduta. Tá? Então, está com dor, vai tomar o analgésico. Se tiver algum sinal de preocupação, o médico vai investigar. Mas, se não, não é aquele lugar para o médico investigar. Converse com o pediatra da criança para fazer essa observação longitudinal, que a gente chama. Perfeito. Doutor, para a gente encerrar, chegou mais uma participação. Lúcia, obrigada também pela mensagem, meu amor. Ela comentou que a filha está quase para fazer 3 anos de idade e ela está tendo muito problema. Ela recentemente fez a troca da fralda para a calcinha, mas a menina está com o intestino muito preso. Ela comentou que chegou dias que ela ficou 3 a 4 dias sem conseguir fazer o cocô, doutor. E ela pede alguma dica. 4 dias é muito tempo, né? É muito tempo. Não é, doutor? Normal.
existem variações pessoais, mas vamos dizer assim, na média, evacuar uma vez ao dia é o normal. Um pouquinho a mais, um pouco a menos, está dentro dessa faixa de normalidade. Realmente, para uma criança de 3 anos, a cada 4 dias, a gente já começa a pensar em classificá-la como uma criança constipada. Essa questão que ela comentou aqui, né, nessa fase de transição, né, saindo das fraldas, isso pode ter contribuído? Pode, às vezes pode. O próprio psicológico da criança, né, às vezes ficar com medo, isso pode estar A influenciando. gente precisa observar 3 questões, né? Uma questão é essa que você levantou, Tati, que é justamente a questão psicológica, de como a criança está lidando com aquele momento de, às vezes, não controlar e fazer na calcinha, e ela se sentir mal com isso. E aí ela segura, E né? ela segura intencionalmente, então esse lado psicológico ele tem que ser observado, mas a gente precisa observar um pouco pro lado alimentar da criança. Então, a minha dica já vai aí é beber muita água, pedir para a criança beber muita água. A água é um laxativo natural, ela ajuda na lubrificação, na formação das fezes e na eliminação. E as fibras alimentares, então os grãos e os vegetais são importantes componentes da nossa alimentação e juntando as fibras solúveis e insolúveis que tem principalmente nos grãos e nos vegetais, as fezes se formam melhor e a evacuação tende a se normalizar. Se a gente conseguisse fazer uma reeducação alimentar desta família, muito provavelmente a gente conseguiria controlar esses sintomas. Caso a gente observe, isso é o pediatra de consultório que vai fazer, essa observação que nem a parte psicológica, nem a parte alimentar são um problema, às vezes tem casos realmente de doença, de constipação intestinal que precisam de medicações. Mas a medicação é só um passo à frente depois dessas 2 análises. Obrigada, viu, doutora Cidine? De Fica nada. as dicas então, tá, Lúcia? Veja se você faz uma adaptação aí no cardápio, ofereça mais água e se mesmo assim o problema persistir, leve no seu pediatra, tá bom? Doutor Sidney, foi um prazer recebê-lo. Foi um prazer Um enorme. ano muito próspero para você. Obrigada pela gentileza mais uma vez da participação. Obrigado pelo convite, estou à disposição e um ótimo 2019 para vocês também. Para todos.